Bom, vamos falar sobre investimento imobiliário. Quais são as principais razões para a gente investir em mercado imobiliário atualmente? O mercado imobiliário é segurança, é renda, né? Então, e você tem uma série de estratégias que você pode usar para acessar o mercado imobiliário e para investir no mercado imobiliário. Ele é muito interessante, no meu entender, para qualquer uma das estratégias, mas elas podem ter alguns períodos que você tem boas, que funcionam mais algumas estratégias, e alguns períodos que funcionam mais outras estratégias. Mas tem muita gente buscando no mercado imobiliário simplesmente valorização e tem muita gente buscando renda no mercado e todas as estratégias funcionam dependendo do período, né? Pois é, aquela crença de que imóvel nunca cai de preço, nunca cai de preço, de fato, continua presente no Brasil? A crença continua, Só que né? não é real. Ela não é real. Como qualquer ativo, o imóvel também está sujeito a cair, né? O que você tem no Brasil é, por incrível que pareça, a crença ela se autorrealiza, né? Porque as pessoas acham que não cai e não deve cair, elas não topam vender um imóvel com prejuízo, então isso ajuda muito, né, o mercado. Tem a questão da perda, né? De a pessoa, se ela vender o imóvel, ela vai fazer aquela questão de aceitar uma perda e às vezes a pessoa simplesmente não aceita. E é muito interessante isso. A pessoa topa ficar 3 anos com o imóvel parado, mas não topa ficar um mês com uma ação perdedora, né? Por quê? Porque na ação você tá lá na tua tela piscando aquele numerinho vermelho. No imóvel não tem uma cotação online, né? Então isso também ajuda a não disparar um processo, um ciclo negativo, de reforço negativo, né? Então, essas são questões que fazem com que a gente tenha, vamos dizer assim, maior resistência no Brasil especificamente em relação aos imóveis. Por outro lado, você tem nesse momento especificamente aquelas pessoas que estão com situações mais complicadas, de precisar de dinheiro, de ter dívidas, de qualquer coisa nesse sentido, são empresas, né, que estão mais sujeitas a ter que dar desconto para ter liquidez. Você está com o mercado sem liquidez, você precisa de liquidez, você precisa dar desconto. Então, na minha opinião, você vai ter muita oportunidade concentrada poucas oportunidades concentradas nesses agentes que estão com a corda no pescoço. Tá. A gente tem conversado muito aqui no UrbanView que o momento atual é de uma redução do número de lançamentos e do aumento de estoque. Então, se a gente pensar nesse cenário, Márcio, investir em imóveis é ainda uma boa oportunidade para quem está pensando nisso? O imóvel vai ser sempre uma boa oportunidade, mesmo nos períodos ruins. Aliás, fazendo paralelo com o mercado de ações, são nos períodos ruins que as oportunidades aparecem, na verdade, né? Então, o que vai acontecer é que você não tem hoje um mercado tão fácil quanto foi o mercado de 5 anos atrás, né? Que muitas pessoas compravam no lançamento, viam o lançamento valorizar bastante e eles vendiam na entrega. Então, você teve muita gente que eu chamo de flipper, que atuou nesse mercado de uma forma intensa e que ganhou muito dinheiro naquela época, que agora está totalmente desfavorável. Um flipper com estoque hoje é o cara preferencial para realizar uma venda com desconto, né? Mas, no geral, você tem, fora essa parte residencial, você tem uma série de oportunidades na parte comercial, especificamente em lajes corporativas, né? Então, você tem por exemplo, muito fundo imobiliário que o valor do metro quadrado que está embutido no fundo imobiliário, ele está negociando abaixo do que está acontecendo no mercado real, né? Então, é uma época de incerteza, uma época de um pouco de irracionalidade e, com certeza, com boas oportunidades. Inclusive, eu tenho um dado aqui que imóveis residenciais tiveram o melhor desempenho no período de dezembro de 2010 a março de 2014, chegando a uma valorização de mais de 40% com base no IVGR do Bacen.
É isso? Comenta um pouquinho essa estatística. Que saudades, bons tempos. Você teve 3 coisas acontecendo aqui, que se eu vou me lembrar bem. Você tem a disponibilidade de financiamento enorme, você teve uma extensão dos prazos e uma redução de custos, né? Então você teve 3 itens muito importantes e ainda por cima você teve um aumento de renda que fez com que, vamos dizer assim, com a mesma prestação você conseguisse comprar um imóvel maior, né? Então, espertamente, com competência, as incorporadoras foram sempre buscar isso. Olha, eu quero achar o ponto em que o comprometimento da pessoa caiba no financiamento, então eu vou levar esse preço para esse patamar. Então, a gente teve essa força incrível dos imóveis novos, puxando também os imóveis antigos. Então, se você tinha um imóvel, eu, por exemplo, tinha um imóvel num lugar que não tinha oferta, de repente entrou uma oferta no lugar, o meu imóvel ele foi para o nível da oferta, que era bem maior do que estava antes, né? Então, todo esse efeito fez com que a gente tivesse essa subida fantástica aí, né? Mas, infelizmente, são tempos que acabaram.